Vamos começar falando justamente do Sindiconte, né? Tem muita gente que assiste o programa que está começando agora, ainda está cursando ciências contábeis. Então, acho que é importante primeiro explicar um pouquinho o que é o Sindiconte, o Sindicato dos Contabilistas do Estado de São Paulo, né, a abrangência dele, né, dentro do Estado. E a gente vai, durante o programa, falando mais especificamente de alguns serviços e algumas soluções que o Sindiconte de São Paulo traz aí para o contabilista. Então, falar do Sindiconte, se eu, né, o jovem que está nos ouvindo hoje, se eu tivesse tido essa oportunidade que vocês estão tendo hoje aqui, os profissionais. Eu fui conhecer o Sindiconte quase perto da minha aposentadoria. Porque, né, não, na universidade não fiquei conhecendo, acho que não teve nenhum trabalho do Sindiconte na época nas universidades. E, então eu acabei tendo meu registro, me registrei, conhecia assim o CRC, mas também não frequentava porque eu estava atuando numa área de administração na empresa. A empresa, o contador da empresa era casado com a dona da empresa, então eu não tinha condições de crescer, eu fui para uma outra área, né? E depois, com o passar do tempo, a empresa já tem uma durabilidade, aí estava com o processo aí de encerrar, uma empresa familiar, e aí eu comecei a frequentar, eu fui fazer meu registro no CRC, foi justamente quando veio a primeira fase do exame de suficiência. E aí, o que aconteceu? 99 isso. E aí lá eu fiquei conhecendo o trabalho do Sindiconte, porque eu estava na fila lá do CRC para fazer meu registro, e o Dr. Candeias, ele passou na fila e andou um pedaço, né? Aquelas coisas meio de destino, né? Sim. Ele andou um pouquinho para frente, voltou e parou em mim. E eu não... Parou em mim e falou: olha, nós vamos ter uma reunião aqui hoje e você poderia aproveitar, você já está aqui e tal, para você conhecer. Você conhece o Sindiconte? Eu falei: não conheço. Falei assim: nós temos um grupo de estudo aqui muito bacana que a gente está implantando, eu gostaria que você fosse conhecer. Na realidade, esse grupo de estudo foi o primeiro grupo que estava se formando no CRC e estava vindo pelo Candeias e pelo José Silva, não sei se chegou a conhecer. Sim. E eles estavam querendo levar o modelo que tinha no centro, do Centro de Estudos do Sindiconte, que é um grupo que se reúne há 75 anos, eles estavam querendo levar esse modelo para o CRC. Então, aí que começa pelo CRC esse ciclo de palestras que tem hoje. Então, isso mudou durante o tempo, começou a ter palestra só de segunda-feira, e aí para não conflitar com o Sindiconte. O Sindiconte faz esses encontros todas as quartas-feiras, né? Então, Sindiconte, tu sabe, nós estamos entrando nesse ano aqui, completando 105 anos. 105 anos de Sindiconte. 105 anos. 105 anos de É o Sindiconte de São segundo Paulo. sindicato mais antigo. É o primeiro do Rio, né? O primeiro é do Rio, com 107. Mas aí, existem aí algumas conversas de que de lá para cá, os dois aí, né, lutaram para conseguir a regulamentação da profissão. Mas é aqui em São Paulo que regulamenta a profissão, depois de quase mais de 40 anos, conseguiram fazer 2 congressos esse grupo, né? Então era professores e alunos da universidade, existia naquela época a Escola só do Comércio. Sim. Então a Escola do Comércio tinha o pessoal que se especializava em contas, só que tinha já dificuldade de trabalho aqui, né? Que na verdade antecedeu a FECAP, né? A Escola do Comércio era o que antecedeu, que depois se tornou a Faculdade de Álvares Ponteado, né? Então era de lá mesmo. Lá só tinha Escola do Comércio, uma turma seguia para a área comercial, outra turma vinha para a área de contas. Mas já tinha interferência nessa época porque as empresas que estavam vindo para o Brasil já traziam de fora, às vezes, seus profissionais para cuidar dessa parte. Então, porque aqui não tinha. Não tinha. Então, gerenciar, analisar dados, né, essas coisas que é a função do contador, ver, né, interpretar, né, isso aqui não tinha ainda, não era muito forte. Existia o famoso guarda-livro, né, que escriturava, tal, mas as normas eram bem assim restritas. E aí esse grupo começa a se reunir no Sindiconte, começa a se reunir uma vez por semana para debater já os problemas da época. E ele se oficializa como Instituto Paulista de Contabilidade. Então o Sindiconte ele nasce do Instituto Paulista. Como IPC. E aí quando ele, né, esse grupo, consegue regularizar a profissão, o que diz a norma trabalhista? Que toda profissão regulamentada tem que ter um sindicato. E aí então ele muda para Sindiconte. Aí dá para entender por que o Sindiconte tem 105 anos e o Centro de Estudos só tem 75. Sim. Porque a partir dessa mudança,
passa a ser o Sindicato dos Contabilistas, e esse Centro de Estudos ele começa a se reunir toda quarta-feira. E até mais ou menos por volta de 2007, 2008, quando começa a vir os SPEDs, né? E nessa época eu já estava participando eu estava na mesa do Centro de Estudos, né? Que lá a gente começa assim, né, pessoal? Por isso que a gente precisa de renovação. Então é uma casa que dá oportunidade, que está sempre em renovação, as próprias, né? Você não vai ver um presidente do sindicato passar por dois mandatos. O Centro de Estudos todo ano, ele tem um estatuto, todo ano ele troca de presidente, então todo ano tem que vir uma pessoa nova para a mesa, que é justamente para não formar grupo, para ter a participação mesmo efetiva de todos. Do profissional, né? Então eu estava já nessa época participando do Centro de Estudos da mesa, né? E aí veio os SPEDs e logo em seguida veio IFRS. Eu pensei, né? Falei, poxa, aí fui convidado para participar da diretoria cultural. E aí o Centro de Estudos, que era às quartas-feiras, já não estava dando mais conta, porque começou a ter muita pergunta de IFRS e ninguém sabia, porque estava vindo agora. Os SPED princípio era um desafio, né? Porque quando veio... Fui um dos primeiros a fazer palestra sobre SPED. Sim, né? sim, eu lembro. A gente se conheceu, acho que nessa época. Exatamente. Que a gente começou, eu comecei a abrir as portas para as empresas, para o pessoal que tinha que conhecer, porque a gente precisava trazer essas informações para os nossos associados e para o pessoal que participava. E o que aconteceu? Aí a gente pediu para a diretoria e aí abrimos 2 grupos. Abrimos um grupo de FRS, de quinta-feira, que eu comecei a cuidar, fui fazer parte da coordenação, e nas terças-feiras a gente abriu um grupo de tributos e obrigações acessórias, justamente para estudar essa coisa que estava vindo. E aí a coisa foi indo, depois aí passado mais uns 4, 5 anos, a gente acabou criando mais um grupo, que foi o do terceiro setor, porque o terceiro setor também começa a ficar mais profissional começa a ficar mais robusto. Até da incidência do governo, de fiscalização de governo e tudo mais. Né, e tudo mais. Então a gente criou um grupo lá de tributos e obrigações. Então veio o grupo de tributos e obrigações, FRS, e depois aí vem mais para frente o grupo do terceiro setor. Há 3 anos atrás, na gestão anterior, a gente criou o grupo. Dividimos o grupo de segunda-feira, então hoje a gente abriu, na realidade hoje ele está com três temas. Então ele tem terceiro setor, abrimos um para contabilidade pública e agora na nossa gestão abrimos uma para tecnologia e inovação. Tudo isso visando o quê? Atendendo a necessidade do mercado, né? As coisas vão evoluindo. O grupo de FRS, a gente mudou também um pouco do enfoque dele, ele continua dando atenção para o FRS, mas a gente introduziu junto com ele também a parte de gestão. E na gestão passada do presidente Geraldo, ele era perito, nós também introduzimos um grupo de perito, então de sexta-feira, uma vez por mês. Então hoje a entidade ela tem todo esse trabalho, né, esses grupos, então tem semana aí que você entrar lá no nosso canal, de segunda a sexta você vai ter uma programação. Terça, quarta, né, segunda, terça e quarta e quinta, praticamente estamos lá todos os dias nesse horário aí, 19 às 21 horas, você vai encontrar lá um grupo trabalhando.